no mês passado, enquanto eu assistia vídeos aqui pelo YouTube, eu acabei caindo num vídeo do Noji, do canal 90, em que ele comenta alguns desmaios que pessoas tiveram ao vivo na TV. Vendo isso, eu pensei, não é que isso aí daria um bom vídeo se a gente comentasse do ponto de vista médico. Por que essas pessoas desmaiaram? E trazendo conhecimento para vocês a respeito de desmaios e quando que a gente deve prestar atenção a casos potencialmente mais graves. É isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Gustavo Lenci Marques, eu sou médico, especialista em cardiologia clínica médica e também professor universitário. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente comenta conteúdos relacionados à medicina de uma forma simples e descomplicada para você que é médico ou não. Seja muito bem-vindo. O popular desmaio, ele é conhecido no meio técnico como o termo síncope, que é definido como a perda súbita da consciência e do tônus postural, seguido de uma recuperação espontânea, sendo geralmente causado por um hipofluxo cerebral, ou seja, pela falta de sangue e oxigenação para o cérebro. A causa mais comum é chamada síncope neuromediada, mas o que é isso? Nós somos um dos poucos animais que tem a cabeça acima da altura do coração, né? Nós ficamos em pé. E por isso, nós precisamos de uma série de reflexos adaptativos que garantem esse fluxo sanguíneo constante para o nosso cérebro. Um desses reflexos é aqui no pescoço, chamado baroreflexo. Nós temos algumas células aqui nas carótidas, que elas são especializadas em sentir a pressão. E ela percebe essa variação de fluxo quando, por exemplo, a gente está sentado e fica em pé. Ela sente que você mudou a posição e que precisa garantir o fluxo cerebral. Então desencadeia um reflexo que faz uma contração dos vasos do nosso corpo, faz aumentar o retorno de sangue pelas veias que, impulsionados pelo coração, compensam lá, mandando mais sangue para o cérebro. Quando esse reflexo falha, como por exemplo, quando a pessoa ficou muito tempo em pé, num ambiente com calor, desidratou, está com os vasos dilatados, o desmaio pode acontecer. Por isso a gente vê esse desmaio muitas vezes acontecer em situações de calor ou desidratação muito importante, como nós vemos aí nesse vídeo. Do canal PFC, o jogo começa às 5 da tarde aqui no Estádio Olímpico em Porto Alegre e já há um acerto. Isso também pode acontecer em uma condição chamada síndrome do reflexo vasovagal, em que a pessoa tem a dificuldade em fazer essa regulação e ela pode acabar desmaiando em situações que normalmente outras pessoas não desmaiariam. O interessante desse tipo de desmaio é que a pessoa percebe que vai desmaiar, ela começa a se sentir mal, então ela começa a se preparar, o que leva muitas vezes as quedas não serem grandes traumas e a pessoa não se machucar muito, porque ela vai percebendo, vai se preparando e vai se apoiando, como nós podemos ver aqui em mais um desses vídeos que foi mostrado lá pelo Noji. Estamos aqui com o Rodada Fox. E outro vídeo que ele mostrou foi esse do João Kleber desmaiando ao vivo já há bastante tempo atrás. Só que aqui a gente pode ver que foi diferente, porque ele não se enquadra naquilo que eu havia comentado de perda do tônus postural, né? Ele ficou normal, parece que ele só perdeu a consciência ali. Então ele não é o mesmo caso que os demais. Aqui pode ter uma série de outros fatores. Lógico que é difícil, só por um vídeo, sem você examinar, ou ter algum detalhe a mais, dizer o que de fato aconteceu. A gente pode comentar para aprender. E o que a gente pode comentar desse vídeo? Uma pessoa que perde a consciência, mas não o tônus postural, ela pode ter, por exemplo, uma coisa chamada crise de ausência. Isso é um tipo de epilepsia. E sim, epilepsia não é só aquela crise convulsiva que a gente está habituado a ver, que o paciente tem tremores. Existem vários tipos de crises de epilepsia. A crise de ausência é um deles. Ela é mais comum em crianças e a pessoa tem uma perda de consciência de modo transitório, mas sem perder o tônus da postura. Então a pessoa fica fixa, olhando, por exemplo, para algum lugar e simplesmente desliga, com o olho aberto mesmo por alguns momentos. Apesar de ser mais comum em crianças, também pode acontecer em adultos. Outra coisa que pode levar a não ter a perda do tônus postural seria uma condição chamada cataplexia, em que a pessoa perde o movimento, mas ela mantém a consciência, o que parece que não foi o caso. Existe também a narcolepsia, em que a pessoa entra em sono profundo de forma muito rápida. Então, em poucos minutos, a pessoa pode cair no sono do nada e entrar num sono mais profundo. E por fim, pode ser também um caso de hipoglicemia, que é o que o próprio João Kleber afirmou que ele não tinha comido muito bem ali. A hipoglicemia é a falta de glicose no sangue. Ela é mais comum em diabéticos que utilizam insulina, mas pode acontecer em pessoas que não comeram. Mas nesse caso, a pessoa começa antes a ficar um pouco mais lenta e perdendo as sensações, tendo tremores e, em casos extremos, até mesmo o desmaio e crises convulsivas. E outra causa de síncope pode ser, por exemplo, um esforço excessivo respiratório, em que a pessoa fala, perde o fôlego,
falta fluxo cerebral, faz um quadro de hipóxia, né, que é a falta de sangue mesmo para o cérebro, hipóxia cerebral, e acaba caindo. Como, por exemplo, nesse vídeo em que o cantor tentou cantar galopeira e não conseguiu, acabou perdendo a consciência. Existe outro quadro de síncope ainda, a chamada síncope situacional, em que nela a pessoa desmaia em resposta a uma situação específica, como por exemplo, a pessoa recebe uma notícia muito boa ou uma notícia muito triste e tem um abalo emocional e acaba desmaiando. Ou por exemplo, a pessoa tem medo de tirar sangue e vê sangue e desmaia. Esse tipo também é benigno e nós vemos aí na TV, por exemplo, quando alguém desmaia num susto, numa pegadinha, por exemplo, ou quando você já ouviu alguém que recebeu uma notícia ruim e desmaiou. Bom, gente, vale lembrar que todas as situações que eu comentei aqui no vídeo, elas são benignas, né? Não trazem um risco maior para o paciente, mas existem algumas causas de desmaio que você tem que estar atento. Se acontecer, você tem que procurar um médico, porque são mais perigosas. Como, por exemplo, o paciente que tem uma síncope durante o exercício físico, está lá correndo e perde a consciência do nada. As síncopes sem pródromos, que seria aquelas em que o paciente não percebe que vai cair, ele simplesmente desmaia do nada. E geralmente vem associado com traumas mais graves, como por exemplo fraturas, porque ele não consegue se proteger. Também precisamos estar sempre atento com os desmaios no paciente que já estava deitado, porque aí não é questão de postura, pode ser um quadro cardíaco mais grave, por exemplo. Também temos que ficar atento nas pessoas que já têm doença cardíaca conhecida, ou então naqueles com histórico familiar de morte súbita, que alguém na família já teve um quadro mais grave. Muito obrigado, gente. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus familiares, com seus amigos, com quem quer que você acha que possa se interessar por esse tipo de conteúdo. Isso é importante para o canal continuar crescendo e trazendo conteúdo científico de qualidade de uma forma descontraída para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Ah, e não se esqueçam, se sugerir um tema e eu utilizar em algum vídeo futuro, você leva uma caneca do canal. Muito obrigado!